Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos série de Maclaurin. Eu começo com a história do assunto. O Maclaurin entrou para a universidade com 11 anos de idade. Só que naquela época isso não era tão extraordinário. Acontecia de você ter crianças já entrando para a universidade. Com 14 anos, ele já estava formado e o equivalente ao TCC para ele foi sobre força da gravidade. Com 19 anos, o Maclaurin se tornou o mais jovem professor universitário. Em 1719, o Maclaurin encontrou o Newton e eles viraram amigos. Inclusive tem uma história interessante. O Maclaurin fez uma grande burrada. Ele saiu de férias sem ver exatamente como é que funcionava a burocracia lá com a universidade na qual ele trabalhava. Então ele saiu, começou a viajar pela Europa e fez uma viagem de 2 anos. Quando ele voltou à universidade, pensou assim, tá, que aula que eu vou dar agora? Aí avisaram para ele, Maclaurin, você já está desligado da universidade. É considerado que você abandonou o cargo. Então ele cometeu uma burrada enorme. Ele jogou fora aí o seu emprego como professor universitário, porque não viu exatamente qual é o tempo limite que ele poderia ficar viajando sem lecionar. O que aconteceu? O Maclaurin era um grande matemático. Ele conseguiu em outra universidade um cargo de assistente de um professor. A remuneração era menor. O Newton, que era amigo do Maclaurin, disse o seguinte, tá, eu vou te dar algo como uma mesada. O Newton tirava dinheiro do próprio bolso para complementar a renda do Maclaurin. Então o Maclaurin ficou nesse cargo de professor assistente em outra universidade. Como isso não pagava muito, o Newton ajudava ali com os custos. O Maclaurin, em 1729, foi o primeiro a entender a regra de Cramer. Quando a gente pensa, tá, regra de Cramer foi desenvolvida pelo Cramer. Não foi. A regra de Cramer foi desenvolvida décadas antes pelo Maclaurin. Só que o Maclaurin utilizava uma notação ruim e esse trabalho dele não foi muito divulgado. Então, na verdade, a regra de Cramer é a regra desenvolvida pelo Maclaurin. Em 1734, o bispo de Berkeley produziu um artigo muito famoso. Esse aqui, The Analyst, que é uma grande crítica à falta de fundamentação teórica do cálculo do Newton. E para falar a verdade, o bispo estava certo. Faltava desenvolver bem melhor a teoria do cálculo do Newton. Então isso aqui em 1734, o Maclaurin, como uma grande resposta a isso, em 1742, publicou um livro em que ele pega o cálculo da maneira com a qual o Newton desenvolveu e começa a dar uma fundamentação teórica bem forte para o assunto. Nesse livro aí, eu fui lá, abri ele, e tem esta parte aqui em que aparece pela primeira vez esse objeto, que recebeu o nome de série de Maclaurin. Tá, primeiro é importante deixar bem claro o seguinte. Esse resultado aqui, que é
pegar uma função e escrevê-la aqui como uma série, você nota que eu tenho aqui infinitos termos, isso aqui já existia, conforme eu vou mostrar em outras aulas. O que Maclaurin fez foi pegar resultados que já existiam e organizou a sequência lógica, botou a fundamentação teórica, e ele também, nesse livro aqui, colocou resultados novos. É um enorme de um livro. E a leitura é difícil, mas se você quiser entender o cálculo da maneira com a qual o Newton pensava, a melhor coisa que se pode fazer é ler o livro do Maclaurin. Então aqui aparece uma série de Maclaurin, que é esse objeto aqui. Antes de eu de fato começar a discutir isso aqui, duas observações rápidas. Eu tinha dito que o Maclaurin, com 19 anos, se tornou o mais jovem professor universitário que tinha existido. O recorde dele foi batido em 2008 por esta professora aqui. Com um pouquinho menos de 19 anos, ela se tornou professora universitária. Esse livro do Maclaurin aqui, 1742, que é onde está o assunto desta aula. Mas é que o Maclaurin fez uma coisa tão legal em 1743 que eu resolvi colocar aqui. Ele foi uma das primeiras pessoas a utilizar o cálculo para estudar ali como é que funciona a geometria dos favos de uma colmeia. Bom, agora sim dá para encarar a tal da série de Maclaurin, que é o seguinte. Primeiro vamos olhar aqui, ó. Eu vou pegar a função cosseno de x, cujo gráfico é essa onda aqui. E eu peguei um polinômio, o polinômio 1, que é essa reta aqui. O gráfico dele é essa reta. Você nota que aqui na origem, o polinômio e a função cosseno são bem parecidos. Tá, essa aproximação não é muito boa. Mas se eu for um pouco mais adiante, agora eu peguei um polinômio um pouco mais completo. É o 1 menos essa coisa aqui. Você nota que agora a aproximação ficou interessante, ó. O gráfico do cosseno é esse que está aqui, e o gráfico do polinômio deu essa parábola aqui. Ali na vizinhança do x igual a zero, os dois gráficos são bem parecidos, falando de maneira bem informal. De tal maneira que, pelo menos nessa região aqui, se eu precisar fazer um estudo sobre o cosseno, eu posso, na verdade, usar esse polinômio aqui. Eu vou pegar algo melhor ainda. Estou aumentando o grau aqui. Agora eu peguei um polinômio de grau 4. O gráfico do cosseno está aqui. E olha só como já está bastante interessante. Tem toda uma vizinhança ali em torno do x igual a zero, em que o programa que eu utilizei para desenhar os gráficos nem mostra diferença. De tal maneira que eu posso olhar para isso aqui, ó, e tirar informações importantes sobre o cosseno de x quando o x está ali perto de zero. Existem vários detalhes técnicos que eu vou mostrar ao longo das aulas, mas já deu para entender que em algumas situações eu vou pegar uma função f, que ali no meu exemplo é o cosseno, e eu serei capaz de escrevê-la como, eu vou falar de maneira bem informal, um polinômio infinito. Aqui, ó, eu tenho infinitos termos. Então isso aqui é o que eu vou chamar de série de Maclaurin da função. Qual que é a pergunta?
Bom, uma primeira pergunta é, como é que se encontram esses valores aqui, ó? Da onde é que saiu esse 1 sobre 2 fatorial, esse 1 sobre 4 fatorial, essas coisas aqui, ó, de onde é que apareceram? Então, a primeira coisa é saber como encontrar esses coeficientes aqui. E é simples. Eu vou colocar tudo aqui na tela. Eu vou procurar o A0. Para encontrar o A0, basta que eu coloque 0 no lugar do x. Se eu colocar 0 no lugar do x, tudo isso aqui vai dar 0. Ou seja, o A0 é a f do 0. Quando eu colocar 0 aqui no lugar do x, vai cortar tudo aquilo que tinha, sobrando apenas o A0. Então, deixa eu até fazer assim, ó. Aqui, ó. O A0 é a f de 0. Como é que eu encontro o A1? Para encontrar o A1, eu vou derivar. Olha aqui, ó. Pega a expressão da f e deriva. A derivada do A0 é 0. A derivada do A1x fica só o A1. As outras derivadas todas desses termos aqui serão objetos que ainda têm a letra x. Se eu colocar 0 no lugar do x, tudo isso aqui, ó, vai zerar. Eu acabei de encontrar que a derivada primeira da função em 0 é o A1. Então aqui, ó, o A1 é a derivada da função em 0, que eu acabei reescrevendo ali dividindo por 1 fatorial. Então esse é o processo. Se eu pegar a derivada primeira e derivar de novo, a derivada do A1 é 0. A derivada de 2 a 2x é 2 a 2. As derivadas desses outros termos são objetos que ainda contêm a letra x, de tal maneira que quando eu puser 0 aqui no lugar do x, tudo isso aqui vai zerar, e eu terei que a derivada segunda no 0 é 2 do A2. De tal maneira que aqui, ó, o A2 é a derivada segunda no 0 dividido por 2, que eu reescrevi como 2 fatorial. Já deu para entender como é que se encontram esses termos. Como tema de casa, você pode procurar isso aqui, ó. Quem que é o A3? Então, aqui está. Isso aqui é a tal da série de Maclaurin da função f. E você vai encontrar nos livros assim, ó. O termo AK é a derivada késima em 0 dividido por k fatorial. E ao invés de escrever esse somatório assim, todo aberto, é usual escrevê-lo assim, com a notação de somatório. Então agora eu vou fazer um exemplo mostrando isso aqui, ó. Então onde é que veio essa conta aqui que eu fiz? Então aqui, mostre que a série de Maclaurin do cosseno é essa expressão aqui. Como é que funciona? Deixa eu dar uma despoluída aqui na tela. Isso aqui vai sair, isso aqui também sai. Assim, preciso da f de 0. Então vamos lá. F de 0 é o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Por isso que começou aqui no 1. Agora eu preciso da derivada da função no 0. A f' de 0. A derivada do cosseno é o menos seno, que eu tenho que aplicar no 0. O seno de 0 é 0. Então, por isso que não tem esse termo aqui. Agora que eu preciso da derivada segunda em 0. A derivada do seno é o cosseno. Então, ficou aquele 0 e eu estou aplicando no 0. Cosseno de 0 é 1.
Então ficou o menos 1. Então aqui, ó, o menos 1 é o que vai aqui, é em vermelho. Então ficou o menos 1 dividido por 2 fatorial x ao quadrado. Olha aqui, ó, o menos 1 dividido por 2 fatorial e multiplicando aqui por x ao quadrado. E de novo, é uma coisa que você tem que fazer, é ir aprender aqui, ó, vai derivando e vai substituindo, é puro trabalho braçal. Você já entendeu a ideia? Você vai chegando aqui, ó, gerando os termos da série de Maclaurin da função cosseno. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.